Muitas pessoas já me perguntaram por que elas não sonham e ficaram até preocupadas em relação a isso. A verdade é que a gente sonha todas as noites, mas nem sempre a gente consegue lembrar desses sonhos. Meu nome é Priscila, eu sou terapeuta e nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece. Bom, a gente dorme e nós sonhamos todas as noites. O que acontece é que muitas vezes a gente não lembra disso, e isso é muito comum. Quando a gente dorme, a gente passa por algumas fases do sono, que tem a fase do sono REM e a fase do sono não REM. Essa fase do sono REM é conhecida como fase do Rapid Eye Movements, que quer dizer movimentos oculares rápidos, porque os nossos olhos eles se movimentam muito rápido durante esse período. E essa fase que é conhecida como fase dos sonhos, porque nessa fase a gente tem sonhos muito intensos, muito vívidos, o que não quer dizer que na outra fase, na fase do sono não REM, a gente não sonha, a gente também sonha. Só que nessa fase do sono REM é conhecida por ter sonhos muito intensos, muito vívidos. E bom, quando a gente vai dormindo, a gente vai passando por essas fases, pela fase do sono REM, pela fase do sono não REM, e isso vai intercalando. Então você não sonha durante todo o período da noite, mas tem alguns momentos que você sonha. E bom, por que que acontece da gente esquecer esses sonhos quando a gente acorda? Tem algumas questões que influenciam. Uma delas é que quando a gente dorme, muitas pessoas pensam que a gente fica mais parado, que o nosso cérebro ele fica mais inativo, mas o que acontece é justamente o oposto. Porque quando a gente dorme, acontecem muitas coisas no nosso cérebro, o nosso corpo ele precisa se cuidar, precisa se regenerar para se preparar para outro dia. Então, acontecem muitas reações químicas que às vezes até dificultam o armazenamento desses sonhos. Um dos motivos para a gente esquecer desses sonhos é que o nosso cérebro ele precisa estar armazenando informações e quando a gente dorme é um momento que é muito importante para consolidar o nosso aprendizado, para consolidar as memórias do dia e para pensar um pouquinho nas suas memórias da infância, da adolescência, o quanto que você consegue lembrar disso. Às vezes a gente confunde até memórias que são muito importantes para a gente, até memórias que marcaram muito. Então, o nosso cérebro ele precisa fazer essa seleção de memórias daquelas que ele considera mais importante, que ele considera que ele precisa lembrar. E às vezes, para ele conseguir selecionar essas memórias, ele precisa descartar algumas, deixar outras memórias um pouco mais de lado. Então, essa é uma das teorias pelas quais as pessoas acreditam que a gente esquece dos sonhos, porque o nosso cérebro ele precisa fazer essa seleção de memórias e muitas vezes ele descarta essas memórias dos sonhos porque ele acredita que não são essenciais para a nossa vivência. Imagina se o nosso cérebro ele conseguisse lembrar perfeitamente dos nossos sonhos com a mesma intensidade, com a mesma forma que ele consegue lembrar das nossas vivências do dia a dia. Você acha que ele confundiria realidade com fantasia? Conta aqui nos comentários. Essa é uma das teorias que existem, de que se a gente conseguisse lembrar dos sonhos com tanta intensidade, se a gente tivesse uma memória tão boa para o sonho quanto a que a gente tem para a nossa vida diária, isso poderia ser prejudicial para a nossa vida. Tem alguns pacientes que já me trouxeram essa questão de confundir realidade com fantasia. Eles contam que têm mais facilidade para lembrar dos sonhos, que conseguem lembrar de sonhos de quando eles tinham 3, 4 anos de idade. Mas às vezes surge essa questão de eles às vezes não saberem o que é realidade e o que é fantasia, justamente por eles lembrarem de uma forma muito vívida, muito intensa desses sonhos que eles têm durante a noite. E cada pessoa é muito diferente, então algumas pessoas vão ter mais dificuldade para lembrar dos sonhos e outras pessoas vão lembrar dos sonhos muito bem. Às vezes a gente está mais acostumado com a questão visual dos sonhos. Quando a gente dorme, a gente tem as sensações visuais que são diferentes. Mas algumas pessoas têm sensações táteis, algumas pessoas conseguem sentir cheiros. Então elas têm uma experiência que é muito diferenciada no sonho. Isso vai estar variando de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter mais essa facilidade para lembrar dos sonhos e outras vão ter bem mais dificuldade. Outro ponto que influencia nesse esquecimento dos sonhos é o conteúdo desse sonho. Um exemplo é o pesadelo. Quando você tem pesadelo, por mais que seja um sonho ruim, um sonho desagradável, mas ele tem um conteúdo que é tão marcante, que é tão intenso, que você acorda. Você acorda ali assustado, você acorda inseguro, mas no momento em que você acorda, você consegue lembrar do conteúdo desse pesadelo, porque de alguma forma ele foi marcante para você. E isso acontece também quando a gente acorda de um sonho bom, de um sonho que tem um conteúdo que é muito importante, que é muito marcante para a gente. Esse tipo de sonho vai ter muito mais chance de ser lembrado quando você acordar do que um sonho talvez que tem um conteúdo que você não acha que é tão importante, que você considera um pouco mais banal. Esse o seu cérebro pode acabar esquecendo com mais facilidade. Então, se você esquece dos seus sonhos com frequência, não se preocupe, não tem nada de errado com isso.
e na verdade é mais comum do que as pessoas pensam, mas isso não significa que você não está sonhando. E tem algumas dicas se você quiser lembrar um pouco mais dos seus sonhos, se você quiser usar os seus sonhos para se conhecer melhor, para se entender um pouco, e tem técnicas então que podem te ajudar a lembrar desses sonhos. Uma das técnicas é você anotar o seu sonho assim que você acorda. Como a gente esquece dos sonhos poucos minutos depois que a gente acorda, se você anotar esse sonho assim que você acorda, tem mais chances de você lembrar dele com mais detalhes. Quando você começar a fazer isso, talvez você não lembre muitos detalhes do sonho, mas se você lembrar de uma frase, um trecho ou uma parte bem curtinha, você pode anotar e você vai ver que isso vai melhorando e que aos poucos você vai conseguir lembrar de cada vez mais partes desse sonho. Se você não gosta de anotar, se você fica com preguiça, prefere outro método, você também pode abrir alguma janela do WhatsApp, pode fazer alguma gravação no seu celular mesmo e tá marcando aqueles sonhos. Então você vai gravando e vai entendendo como que esses sonhos estão acontecendo durante a sua semana. Outra dica é quando você acordar, você não levantar de supetão, não levantar já muito agitado para fazer suas coisas. Fica na cama alguns minutinhos, fica com os olhos fechados e aí quando você levantar mesmo, isso também vai ajudar para você lembrar do seu sonho. Só não vale ficar também 1 hora, 2 horas na cama, é para ficar só alguns minutinhos, para você conseguir lembrar mais desse sonho. A terceira dica é uma autossugestão. Então você fala, eu vou lembrar desse sonho, vou lembrar desse sonho. Pensa isso quando você for dormir, porque isso também vai estar passando uma mensagem para o seu cérebro de que isso é importante e também vai aumentar as chances de você lembrar desse sonho quando acordar. À medida que você for seguindo essas dicas, você vai ver que você vai conseguir lembrar mais dos seus sonhos, vai conseguir lembrar com mais detalhes e vai até se surpreender de como isso vai aumentar a sua memória com relação aos sonhos. Conta pra mim se você é o tipo de pessoa que costuma lembrar ou esquecer dos seus sonhos. Não esquece de me seguir por aqui para ficar sabendo mais conteúdo sobre sonhos e me contar o que vocês querem ver por aqui.